Olá, você que está ligado na Terceira Via TV. Está começando mais um boletim de esportes hoje, sexta-feira, já final de semana, com muita gente pensando em se mandar da cidade. Mas tudo vai depender do tempo. Segundo a meteorologia, pode até dar chuva. Americano encerra preparativos para jogo de amanhã em Cardoso Moreira. Bruno Jesus vai continuar fazendo tratamento na coxa direita e está fora do jogo. Time alvinegro só depende dele para se classificar. Julgamento do recurso do Barra Mansa entrou pela noite no TJD da Federação. Corinthians fica no 0-0 com São Lourenço e garante classificação. Inter goleia no Chile e passa a liderar o grupo. Nilmar fez 2 gols ontem à noite. Gol ilegal classifica o Bahia na Copa do Brasil. Vários jogos ontem à tarde pela Copa Europa. Lutadores brasileiros de taekwondo dizem que Anderson Silva disputando os Jogos Olímpicos pela categoria só pode ser piada. Fluminense entra com recurso no TJD contra a condenação de Fred. Agora, na Terceira Via TV, Campos, Macaé e Rio das Ostras, a sua melhor imagem também em HD. Prosseguiu ontem a Copa Europa com vários jogos. Na Espanha, o Sevilha, após começar perdendo, virou para cima do Zenit, da Rússia, que jogou desfalcado de Hulk e de mais 2 titulares. O Sevilha venceu por 2-1 e completou 33 partidas seguidas sem perder no seu estádio. A partida de volta será na próxima quinta-feira, às 16 horas, horário de Brasília, em São Petersburgo. Jogando fora de casa, a Fiorentina conseguiu excelente resultado ao empatar com o Dínamo de Kiev em 1-1. Na próxima quinta-feira, as duas equipes voltam a se enfrentar em Florença e bastará um empate sem gols para o time local ir às semifinais da Copa Europa. O gol da Fiorentina de empate saiu aos 44 do segundo tempo. Pela mesma competição, o Napoli foi à Alemanha e goleou o Wolfsburg por 4-1. Time italiano joga em casa na próxima semana, podendo até perder por 3-0 no estádio São Paulo. No outro jogo de ontem, o Clube Bruges empatou com o Dnipro por 0-0. E pela Libertadores da América, Corinthians e São Lourenço realizaram um jogo bem movimentado no Itaquerão. Público, torcida corintiana, lotou o estádio. O jogo terminou 0-0 já à meia-noite de ontem, mas com o time paulista procurando o gol a todo custo e com os argentinos procurando explorar os contra-ataques. O atacante Guerreiro continuou fora do time, está hospitalizado com dengue. Ontem o presidente do Timão admitiu a possível volta de Alexandre Pato ao time no ano que vem. E já o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, voltou a dizer que a renovação de Pato vai depender do jogador aceitar uma pequena redução no seu salário. O jogador disse ontem que prefere não polemizar e lembrou que o seu contrato com o tricolor paulista termina somente no final do ano. Outro que é notícia no São Paulo, o atacante Luiz Fabiano, o fabuloso, que poderá ter destino também dos Estados Unidos para disputar o campeonato norte-americano. E já o Internacional de Porto Alegre não encontrou menor dificuldade para golear a Universidade do Chile, mesmo jogando em Santiago. O time colorado dominou o jogo do começo ao fim e venceu por 4-0, 2 gols do atacante Nilmar. O Inter, que começou mal a Libertadores, já briga pela liderança do seu grupo. Os outros jogos de ontem, Zamora 0, Montevideo 3, e na La Bombonera, o Boca Juniors ganhou a equipe do Palestino por 1-0, gol de Marinho aos 45 minutos do segundo tempo. E olha aí,
Como já era de se esperar, o Fluminense entrou ontem no fim da tarde com um pedido junto ao TJD da Federação para que seja suspensa a punição imposta ao atacante Fred por ter criticado a entidade, afirmando que o campeonato deveria acabar. Só que o TJD não tem prazo para responder o pedido. Fred foi suspenso por 2 jogos e assim não deve enfrentar o Botafogo amanhã no estádio Newton Santos. No Botafogo, o técnico René Simões anuncia que só vai definir o time para o jogo de amanhã logo mais. No entanto, sem problemas de ordem médica, é possível que repita o time que perdeu o primeiro jogo na última semana. No Flamengo, a preocupação para o clássico de domingo com o Vasco passou a ser o atacante Paulinho. Ontem, após fazer um belo gol de bicicleta no treino, realizado lá no Ninho do Urubu, o jogador foi retirado de campo com fortes dores na coxa direita. Segundo o médico Márcio Tanuri, o atleta está recebendo tratamento intensivo no local da lesão, mas é dúvida para o jogo com o Vasco da Gama. E atenção, os nossos assinantes e torcedores do Americano, Felipe Freitas Barreto e Jefferson Assis, foram os ganhadores da promoção de esportes e cada um poderá pegar hoje à tarde ou amanhã pela manhã na recepção aqui da Terceira Via TV o seu ingresso para o jogo em Cardoso Moreira do Americano com o Mangaratibense. A CBF tem novo presidente desde ontem, quando em solenidade que contou com a presença de todos os presidentes de federações, tomou posse Marco Polo Del Nero. O dirigente fez um longo pronunciamento, durante o qual disse que os 7-1 sofridos na Copa para os alemães ficará para sempre na memória dos brasileiros. Eu penso que não só dos brasileiros, mas de todo mundo que gosta de futebol no mundo inteiro. Ele disse também que irá questionar junto ao governo vários itens da MP que regulam o pagamento das dívidas dos clubes. Por fim, ele defendeu a continuidade dos campeonatos estaduais regionais. Por fim, falou que Alexandre Galo será mantido como treinador das seleções brasileiras nas categorias de base. Elogiou o trabalho do ex-jogador do Santos e garantiu que ele dirigirá a seleção olímpica no ano que vem. Os lutadores de taekwondo que integram a seleção brasileira estão revoltados com a possibilidade de Anderson Silva, o nosso Spider, participar também da próxima Olimpíada do ano que vem no Rio de Janeiro, integrando a equipe da modalidade. Eles disseram que ele não é inscrito na federação e que poderá se sujeitar até a passar um vexame durante a Olimpíada. Eles são contra, acham que não tem nada a ver e vamos aguardar agora os acontecimentos. Lembrando que já na madrugada de hoje, a sessão do Tribunal de Justiça da Federação foi encerrada e foi mantida a punição do Barra Mansa por 3-1. A equipe de Barra Mansa, lá do sul do estado, perdeu 15 pontos e terminou o campeonato com -6, confirmando assim o seu rebaixamento à 2ª divisão. Encerrando o programa, nós vamos apenas lembrar mais uma vez os nomes dos ganhadores de ingresso para o jogo de amanhã, reunindo Americano e Queimados. Felipe Freitas Barreto e Jefferson de Assis. Daqui a pouco nós voltamos com o 2º e 3º blocos do programa, com a participação também do Fernando Antônio. Rapidinho é Pai Bola.